Hoje a gente fala sobre finanças pessoais. Professor Daniel Santos, economista, está com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. A gente vai falar hoje sobre 5 regras para manter a paz em finanças. Exatamente. Né? O que acontece é que a gente fica muito mais confortável quando consegue colocar uma série de questões de forma mais memorizável, né? Então, 5 regras, 5 pontos básicos que dá para a gente fixar como colocar dinheiro no lugar certo e manter as coisas em casa um pouco mais tranquilas. Bom, a primeira regra tem a ver com poupar. Poupar, né? Básico. A gente fala de poupar de 10% a 12% da nossa renda. Essa é a ideia mínima, né? Porque conforme você vai ficando mais velho, você tem que acrescentar esse percentual. Porque Mas quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica poupar, meu amigo. Mas a ideia basicamente é que a educação financeira gasta mais, né? Nem que seja com remédio. Muito bem, né? Mas o que acontece é que quando a gente tem mais idade também, normalmente o que acontece é que o volume de renda também aumenta, né? Então você consegue com a educação financeira distribuir melhor esses recursos. A poupança quando a pessoa é jovem é muito mais fácil, muito mais tranquila de se estabelecer. E esse costume de poupar acaba influenciando o longo prazo. Então, poupar, quanto poupar é a primeira regra e a gente deve poupar de 10% a 12%? No mínimo para quem começa agora a poupar. Depois disso, conforme fala assim, passar os anos, a cada 10 anos a mais de idade, a partir dos 30 anos, 5% a mais de poupança. Então, se alguém já está com seus 40 anos e nunca fez nada, vai ter que poupar 15, né? Se alguém já está com seus 50, vai ter que poupar 20. Né? Então, uma maneira de poder compensar um pouco esse atraso. Bom, o segundo ponto que você me passou aqui, valor da casa. O que o valor da casa tem a ver com paz em finanças? Paz em finanças tem a ver que muitas pessoas têm um descompasso entre o valor de um bem físico, um imóvel que ele possui, com aquela que tem de renda. Então, vamos pensar o seguinte, que o nosso telespectador tem uma renda anual, mensal de R$10 mil. Nós falamos de uma renda anual de R$120 mil. O valor ideal, né, para essa família, se tem uma renda familiar de R$120 mil, é de ter uma casa de 2 a 3 vezes o valor da renda anual. Né? Significa uma casa de 250 a 350 mil reais. Exatamente. Esse é uma família acomodada, porque você tem todo um desdobramento de impostos, né, de seguros e de custos que são proporcionais. Né? Muitas pessoas às vezes vão construir uma casa e se encantam com a ideia de fazer uma casa dos sonhos, e aquela casa fica fantástica, maravilhosa e enorme, né? E é uma casa que rapidamente chega a um valor de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e os custos de manter isso não serão acomodados na renda familiar. Então você acaba tendo um buraco negro, porque vai consumir muitos recursos disponíveis da família. Bom, então, se eu falo de casa, eu tenho que falar de carro também. Com certeza, com certeza. A terceira regra nossa é pensarmos com relação ao bem veículo. O carro não é propriamente um bem, ele é um uso, né? um bem para uso. Né? Se pensar que carro é um investimento, é um engano, né? Porque ele deprecia muito rapidamente. Então, a ideia básica para nós termos um carro que se ajuste adequadamente no orçamento doméstico é que esse bem, esse carro, ele valha menos de 50% da renda anual. Então, a mesma família que tem uma renda de R$10 mil por mês, de R$120 mil por ano, deveria ter um carro da família de até no máximo R$60 mil, para garantir que os custos desse carro, que o valor desse carro de seguro se acomode também no seu orçamento. Né? Um outro ponto interessante é quando a gente fala de retorno sobre investimento, que é possível fazer também, né, sobre veículos, sobre casas, né, e como o carro apenas deprecia, ele não valoriza necessariamente, o tempo ideal para se manter um veículo na posse de quem compra ele zero seriam 10 anos. Muda de cultura, né? Mudança de cultura. Mas você vai ter um esgotamento perfeito do investimento, vamos dizer assim. Você usou ele até o ponto onde realmente ele satisfaz em nível de investimento. Muito bem. Um quarto ponto nas regras para manter a paz em finanças é manter um fundo de emergência. Com certeza. Né? Nós estamos agora num período do Brasil que é bem interessante, já que uma série de ações, inclusive de governo, estão acontecendo para promover e incentivar a demissão dos funcionários públicos e o que também está acontecendo, infelizmente, no meio privado. Então, para um funcionário público que tem aquele emprego estável, o interessante é ele ter no mínimo 3 meses de salário
poupado, 3 meses, né? Isso é bom e quanto mais tempo, melhor. No caso de alguém que trabalha na iniciativa privada, falamos de 6 meses, né? Porque 6 meses é um tempo que dá um certo conforto para ele poder conseguir avançar sobre os novos desafios, sobre procurar uma nova posição, né? E com tranquilidade, não aceitar qualquer posição de trabalho apenas por necessidade de pagar uma conta no mês. Então ele pode manter até mesmo o valor do seu trabalho apenas porque ele determinou um recurso poupado na forma de fundo de emergência. Para a gente terminar, você me passou aqui nessas regras, uma tal de regra 72. Aí eu não entendi nada. Complicou tudo, né? Complicou. A regra 72 é uma regra que a gente fala em matemática porque ela é facilmente divisível por múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 12, né? Então veja, o que a gente faz com essa regra? A gente considera o seguinte, quanto tempo demora para que um investimento, uma dívida dobre, certo? Então a gente fala de utilizar a taxa anual, não é? Se nós falamos, por exemplo, de um investimento de 12% ao ano, não é? Essa taxa de 12% ao ano, ela vai significar para a gente que nós vamos ter uma dobra de valor dividido no 72 por 12. Então, se eu aplico um investimento de 12% ao ano, eu vou ter um valor dobrado desse valor investido em aproximadamente 6 anos, 5 anos e meio a 6 anos, né? Isso é importante para a gente poder dimensionar rapidamente qual é o retorno daquilo que eu estou fazendo com o meu dinheiro, né? Qual a validade disso? É que quando a gente fala em nível de custo de capital, também funciona, né? Tem os ajustes a serem feitos, né? Mas isso vai estar disponível para quem quiser via e-mail, né? E mais informação e contato para a rede social para onde vai poder informar esse artigo com mais clareza. Muito bem, então quem deseja ter mais informações a respeito desse assunto, é só mandar e-mail para falecom@professordaniel.net. falecom@professordaniel.net. Você pode mandar seu e-mail, o professor Daniel sempre responde muito prontamente, e aí você tem essas dicas, essas orientações, para que você possa ter essas regras simples para manter a paz nas suas finanças. Professor Daniel, valeu pela conversa. Eu agradeço, e semana que vem nós vamos voltar para fechar a ideia de investimento em títulos do governo, que está tendo uma confusão no processo, né, Ronaldo? Muito bem. Professor Daniel conversou com a gente, falando sobre finanças pessoais. A gente encerra mais um Ponto com o News. Obrigado pela companhia. A gente se fala amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas. Um excelente dia para você.